Olá, eu me chamo Regina Prem, sou terapeuta multidimensional, terapeuta tântrica da sexualidade sagrada. E eu vim aqui hoje comentar um assunto que vem fazendo parte do meu dia a dia, da minha transformação, da minha jornada de autoconhecimento. E acredito que é um dilema que muitos e muitos enfrentam hoje em dia, a questão da alimentação consciente, né? Essa nutrição saudável para o nosso corpo. Quando eu comecei um processo de emagrecimento, que já vem decorrendo aí de uns 4 anos para cá, eu estava com 163 quilos, né? Foi o maior peso que eu atingi, me trouxe muitas doenças, me trouxe muitos males físicos, né? Fui parar no hospital, tive que fazer a retirada da minha vesícula. E dentro dessa jornada, né, de autodescoberta, autoconhecimento, eu sempre me questionei muito a respeito de como essa relação da alimentação era tão forte comigo, com o meu emocional, né? Mas até então eu não tinha tido entendimentos, né? Até então eu não tinha o conhecimento. E a partir dos estudos, a partir dessa dedicação, me autoconhecer e de me autotransformar também, né? Eu venho tendo insights muito fortes e uma presença muito grande da minha consciência me trazendo essa questão de como o alimento ele está condicionado hoje no nosso emocional, como nós nos alimentamos a partir das nossas emoções e como isso é forte, como isso é enraizado na nossa mente subconsciente e através dos gatilhos a gente manifesta, né, isso. E como essa questão da alimentação tem forte ligação com os bloqueios no nosso corpo, com os bloqueios energéticos, com os bloqueios das nossas emoções, a falta de clareza, né? A falta de sentir, a falta de transmutar, a falta de força e potência para lidar com as nossas emoções. Uma grande consciência que chegou até a mim foi de como se inicia esse processo. Porque a gente, quando adentra nessa jornada de autoconhecimento, a gente busca cada vez mergulhar mais e mais profundamente, até chegar na raiz, né? Muito tempo eu no meu processo, fui tratando sempre muito superficialmente. Então eu buscava algo que amenizasse, né? Mas nunca fui claramente na raiz, para identificar qual foi o ponto que deu início, né, para essa ligação tão forte que eu tenho do meu emocional com a minha alimentação. Quando a gente vai estudando, vai se aprofundando mais para essa relação da nossa alimentação, a gente chega num ponto que fala das nossas couraças, né? O que seriam as couraças? São como anéis que se formam, né, e bloqueiam o fluxo energético de certas regiões do nosso corpo. E esses bloqueios, eles trazem condicionamentos, tanto emocionais como físicos. Então, ao me aprofundando nos estudos das couraças, eu identifiquei esse bloqueio na minha couraça oral, né? O que é a nossa couraça oral? É todo esse segmento da nossa boca, e essa couraça, ela é formada inicialmente na amamentação. Ela é formada inicialmente quando a gente é bebê, né? De que maneira ela é formada? Quando a gente fala de segmento oral, né, dessa região oral, a gente já pensa fortemente na questão da expressão e nutrição, né? Expressão, a gente poder manifestar, e nutrição, para a gente poder sobreviver. Quando a gente fala dessas questões, a gente traz dois pontos. Quando há excesso da amamentação, ou o excesso, né, do peito da mãe, a gente gera inconscientemente uma ligação com o prazer, né? O prazer da amamentação, o prazer de receber o leite materno. E quando há falta dessa amamentação, cria um gatilho emocional relacionado a suprir, né? A gente busca suprir a falta da amamentação. Dentro desses dois pontos, quem teve o excesso da amamentação vai buscar no alimento o prazer, vai buscar na alimentação o acolhimento, o prazer, esse quentinho da alimentação, sabe? Então, são pessoas que podem ter tendências a comer comidas mais gordurosas, alimentos doces, altamente calóricos. Quem busca falta, busca o quê? A compulsão
para suprir algo dentro de si que teve o início na falta da amamentação, tá? Dois pontos que são importantes são esses, e uma outra questão. Desde bebê, as nossas mães, elas nos nutrem da seguinte maneira: o bebê chorou, peito. O bebê tá com raiva, peito. O bebê tá frustrado, peito. Por quê? Porque é difícil identificar os pontos quando é uma cólica, né, uma questão de dor, quando é uma frustração, quando é raiva, quando a criança está empática ou quando a criança está com fome. Então, o instinto materno é o peito, é da amamentação. E é onde acontecem os excessos ou muitas vezes até a falta, né? Gerando esses gatilhos inconscientes e que ficam enraizados dentro de nós e vão, né, decorrer aí nos nossos anos à frente, desde na nossa infância, adolescência até a nossa vida adulta, tá? Chegamos nesse ponto, né, de identificarmos a fase inicial. Quando a gente é criança, muitas e muitas vezes acontece, eu vou falar por experiência própria, a seguinte coisa: a criança está muito agitada, dá alguma coisa para ela comer. A criança está triste, está chorando, dá uma coisa para ela comer. A criança está fazendo birra, dá alguma coisa para ela comer. Entendeu? Aí o que gera, né? Qual é o condicionamento que gera nessa criança? Ela não sabe lidar com as suas emoções, não sabe expressar as suas emoções ainda, porque ela é uma criança, ela ainda está em formação. E a maneira que o adulto encontra, né, que os pais encontram, os adultos que criam, encontram, de suprir momentaneamente essa falta de clareza dos sentimentos das crianças, é com alimento. Mais um gatilho formado. Então, a criança não sabe manifestar, ela não sabe identificar suas emoções, ela não consegue lidar com suas emoções e ela já tem o gatilho de que, quando acontece esse tipo de coisa, ela pode buscar na comida. Porque foi assim que ela foi criada, né? Aí vem a questão da formação, né? Chegou no adulto. Chega um adulto o quê? Que não sabe lidar com as suas emoções. Um adulto que tem vários e vários gatilhos emocionais ligados ao alimento e que vai buscar, num primeiro instante, o alimento. Eu falo por mim. Então, ansiedade, tristeza, apatia, cansaço, estresse, tudo o que eu não consigo lidar dentro de mim, eu vou buscar no alimento. E não é um alimento saudável. Geralmente são alimentos gordurosos, são alimentos altamente calóricos, são alimentos que trazem aquele quentinho, que trazem um conforto, são alimentos, muitas vezes, o doce, né? E o que esses alimentos fazem dentro da gente? Eles anestesiam. Eles trazem esse sentimento de, ai, tá tudo bem agora. Gente, mas isso é uma ilusão. É uma grande ilusão. E por muitas e muitas vezes eu me pego condicionada ainda a passar por esse processo, né? De querer suprir dentro de mim os meus sentimentos, né? Essa não clareza e não ter forças para lidar com os sentimentos com a alimentação e uma alimentação incorreta. Isso nos leva ao quê? A buscarmos no alimento o prazer, buscarmos no alimento o acolhimento, buscarmos no alimento o conforto, o afeto, a felicidade, né? Essa sensação de, agora tá tudo bem, só que é momentâneo, é uma coisa instantânea praticamente, né? E a gente entra num ciclo vicioso relacionado à nossa alimentação, que é altamente prejudicial, só que é um condicionamento. E lidar com isso não é uma coisa fácil, né? Principalmente quem já vem, como eu, de infância, lidando com essa questão da obesidade, que também traz essa questão da autoestima, né? A questão do amor próprio, as faltas, as inseguranças, as rejeições, e lidar com isso é muito difícil. Lidar com estas situações e emoções são difíceis. Então, o alimento acaba sendo algo para suprir, né? Há uma necessidade de momentaneamente anestesiar, né? Para eu não lidar com essa situação. A partir do momento que a gente entra de maneira consciente nessa busca de entendermos e compreendermos como a alimentação está ligada e condicionada
às nossas emoções, aos nossos pensamentos, às coisas que nos acontecem, a gente entra num grande dilema com a nossa vida, né? Que é a partir do ponto em que a gente identificou o problema e a partir do ponto que a gente tem que lidar com o problema. O que é lidar com o problema? Como lidar com esse problema, né? Muitas vezes, e é bem difícil, né, dar esse passo inicial após a identificação. Muitas vezes a gente fica só na identificação. E esse é um problema, porque além de você identificar, você não consegue lidar. Isso gera frustração, que vai gerar uma vontade de descontar em algum lugar. Então a gente vai descontar na alimentação. Percebem como fica tudo conectado, né? Quando a gente não consegue processar algo dentro de nós, no nosso pensamento, nas nossas emoções, a gente busca no alimento essa forma de amenizar as coisas. A partir do momento que nós identificamos, né, o ponto, então tá ok, eu tenho realmente uma compulsão ou eu tenho essa necessidade de buscar no alimento um prazer. O que eu faço com isso? Né? Como que eu lido com isso? Né? A gente tem dentro dessa jornada de autoconhecimento total ciência de que o nosso corpo é um templo sagrado, né? O nosso corpo é o receptáculo da nossa alma. E quando a gente muda, né, essa chavezinha dentro da gente, em que o nosso corpo é sagrado e que deve ser preservado, cuidado, amado, né, para que a gente possa manifestar e para que a gente possa ter anos aqui na Terra, sendo, né, essa consciência divina, sendo essa presença, né, sendo nós mesmos cada vez mais verdadeiros em nós, a gente começa a questionar maneiras, né, que eu posso estar me alinhando, como eu posso estar alinhando o meu corpo, a minha mente, o meu espírito, para que da melhor maneira possível eu possa me manifestar na Terra, né, da melhor maneira possível eu possa viver bem, eu possa viver alinhado com os meus propósitos, eu possa ser feliz, eu possa ser livre, possa aprender a caminhar de maneira mais fácil aqui. Então, o primeiro ponto a gente identificou, o segundo ponto a gente pensa o que fazer. Então, dentro da minha experiência, né, eu vou falar sempre de como ocorreu para mim, porque acredito que possa estar auxiliando vocês também. A partir do momento em que eu comecei a ter consciência desse ciclo da minha vida alimentar, e eu comecei a ter uma vontade interna de me transformar, de mudar isso, de ter forças para lidar com essas coisas, eu comecei a buscar maneiras em mim que me ensinassem a transformar o meu estado emocional, que me ensinassem a lidar com os meus sentimentos, né? Por quê? Porque eu não queria mais descontar na comida. Apesar de que, sim, há momentos ainda que eu chego e desconto na comida. E de maneira consciente, o que é pior, dessa vez de maneira consciente. Mas é uma luta, né? É uma questão diária de consciência, é uma questão diária de força de vontade de mudar. Não é fácil, mas é um ponto muito importante dentro da nossa jornada. A questão da nossa transformação da alimentação, da maneira como nós estamos nutrindo o nosso corpo. Porque tudo é energia. E o alimento que a gente coloca para dentro é energia. E é essa energia que vai reverberar em você. Então, muitas vezes, nossa, tô com um desânimo, tô com uma tristeza, tô com uma apatia. Nossa, deve ter macumba em cima de mim, deve ter alguma coisa. Gente, e como que tá a sua alimentação? O que você está ingerindo? Quais são os alimentos que você está ingerindo? Né? O que essas energias estão fazendo dentro de você? Né? A partir dessas percepções, eu busquei, então, lidar com os meus sentimentos. É fácil? Não é fácil, mas a gente tem que aprender. De alguma maneira, a gente tem que aprender. Por quê? Chega um ponto que a gente que chega no limite, né? Que a gente diz, não, agora chega, eu não quero mais ser dessa maneira. Eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz, né? Então eu busquei, através das terapias, através de várias e várias ferramentas, aprender a lidar com as minhas emoções, aprender a lidar com os meus sentimentos, né? Olhar para as minhas dores, olhar para os meus sofrimentos, olhar para as coisas que aconteceram comigo e conseguir ter entendimento para poder curar. E só a partir do momento que eu comecei a olhar internamente as minhas dores, que eu comecei a olhar o meu emocional de maneira diferente, mais amorosa e acolhedora para me lidar com as minhas questões, eu pude chegar ao ponto de iniciar uma transformação na minha alimentação, que reverberou, obviamente, numa transformação com o meu corpo e a maneira como eu lido com o meu corpo hoje.
né? Então existem muitas e muitas terapias, existem muitos e muitos bons profissionais que podem estar auxiliando vocês dentro dessa jornada. Se você se encontra nesse momento pensando, eu não estou conseguindo lidar mais com as questões da minha alimentação, isso está me ferindo, isso está me machucando, me prejudicando emocionalmente e fisicamente também, porque o físico ele apenas manifesta o que a gente tem dentro da gente, procurem ajuda, né? Procurem um terapeuta, procurem um psicólogo, procurem um nutricionista, um endócrino, mas vão em busca, né, para aprender a lidar com essas situações do emocional, para que elas não reverberem mais tão fortemente com gatilhos sobre a sua alimentação. A partir do ponto em que, né, junto no suporte terapêutico, a gente vai criando essa força, vai criando essa coragem de aprender a olhar para os nossos sentimentos, olhar para as nossas emoções e transformar e curar essas questões internas, isso passa a reverberar grandemente nessas questões de auto-amor, de autocuidado, né? Essa busca de nós nos condicionarmos às novas possibilidades, nos condicionarmos a uma vida saudável, a um propósito alinhado, a uma vida mais feliz, mais leve, né? E nós somos merecedores dessa vida leve, dessa vida feliz, dessa vida com as emoções mais equilibradas e também mesmo que não tão equilibradas, né? Porque o nosso dia a dia e os momentos que a gente passa hoje no nosso dia a dia trazem, né, essas questões mais de turbulência, de estresse, de nervosismo, de ansiedade, muitas vezes de apatia, né? Essas questões que nos deixam, que nos sugam até um pouco mais e movimentam essa energia do nosso emocional, tendo consciência e sabendo lidar com essas questões, a gente, através de técnicas, de processos, a gente consegue transmutar essas energias, a gente consegue observar, né, esses gatilhos se formando novamente. Através da nossa consciência, a gente consegue ter essas percepções e poder direcionar essa energia, direcionar esses sentimentos para outro ponto, ou até mesmo, né, exterminar esses sentimentos, para que não nos atinjam na nossa alimentação, gerando assim então uma alimentação mais saudável. Sim, é possível ter prazer numa alimentação saudável, só que a gente é muito condicionado, né? Condicionado a fast food, condicionado a uma pizza, condicionado a uma lasanha, condicionado a umas comidas mais gordurosas, né? Mas isso, a partir da nossa consciência, a gente pode transformar. É fácil? Não é fácil. Vai me dizer que é lindo, maravilhoso, vou virar saudável aqui da noite pro dia, isso vai acontecer, vai ser mil maravilhas. Não. Mas é preciso coragem, é preciso força de vontade para mudar, né? Não é todo dia que a gente vai conseguir, mas é uma questão de disciplina, é uma questão de força de vontade, é uma questão dessa busca pelo seu melhor, sabendo que nós somos filhos e filhas de Deus, que nós temos todo o poder dentro de nós de manifestarmos prosperidade, abundância, saúde, alegria e todas as boas coisas do mundo a partir de sermos filhos e filhas de Deus, a gente merece, é nosso dever cuidar do nosso corpo para que a gente possa ficar aqui mais tempo, para que a gente possa estar aqui de forma saudável, de maneira mais leve, de maneira mais integrada, mais feliz, recebendo, né, esses alinhamentos, recebendo toda essa força da espiritualidade no nosso corpo. E muitas vezes com as nossas alimentações incorretas, essas energias do alimento nos tornam tão densos que a gente não consegue ter uma conexão, que a gente não consegue se sentir bem, que a gente não consegue se sentir conectada com a nossa espiritualidade, né? Muitas vezes acaba nos afastando até da nossa espiritualidade. Então essa questão da alimentação, ela já não é mais uma questão apenas no físico, no estético. Ela tem sim grande força também, mas ela está ligada também a essa visão, a partir de estarmos despertos, de cuidarmos do nosso corpo como um templo sagrado realmente, né? Que nos proporciona tantas coisas, né? Que nos traz tanto poder, tanta força, tanta potência de manifestarmos, de sermos aqui nessa terra. Então, aqui para encerrar, né, esse assunto, essa conversa, eu queria trazer para vocês uma percepção que me auxilia muito nas questões quando eu disparo algum gatilho, que eu, de maneira consciente, visualizo a formação de algum gatilho. Eu sempre procuro analisar. Então, eu coloco sempre assim. Aqui em cima surge o gatilho.
Seja ele um estresse, uma ansiedade, uma tristeza, alguma mágoa, algum ressentimento, algo que me aconteceu externo, um problema com a família, um problema com o relacionamento, alguma questão que dispara um gatilho emocional para mim. Num segundo ponto, a gente tem a busca por amenizar essa situação, amenizar esse sentimento, ou de não lidar com essa situação nesse momento, e para trazer aquele calorzinho, aquela sensação de ai, vai ficar tudo bem, tá tudo bem, é isso, eu preciso, né? Eu preciso suprir, eu preciso fugir disso agora, eu vou me anestesiar aqui nesse momento, porque eu não quero sentir, não quero lidar. Então surge esse sentimento aqui, essa vontade. No terceiro ponto, a gente vai para a busca do alimento, né? E a gente vai buscar um alimento saudável, a gente vai buscar uma salada, a gente vai buscar algo fit, a gente vai buscar algo sem glúten, né? Uma alimentação saudável? Não, obviamente não. Por quê? Porque a gente está muito condicionado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai buscar uma pizza, uma lasanha, um salgado frito, a gente vai buscar, sei lá, um açaí, uma barra de chocolate, a gente vai buscar algo que ative, né, as nossas papilas degustativas aqui e que nos traga prazer, que nos traga um alívio, né, que nos traga esse amortecimento para não lidar com essa situação nesse momento, ou também para tapar esse vazio que está aqui dentro, né, que eu não estou conseguindo lidar com essa emoção, então eu quero tapar e quero que seja alguma coisa gostosa. Então eu vou buscar esse alimento. Num quarto ponto aqui, a gente tem o quê? O alívio momentâneo. Ai, que delícia comer isso. Adorei. Tava precisando, né? Senti que eu precisava comer isso aqui porque, ai, agora eu tô bem, agora eu já, né? Agora eu não preciso lidar com isso, tá tudo certo, tudo bem, eu estou aliviada, eu tapei esse buraco aqui. Ai, que bom, que gostoso. Ponto. Num quinto ponto aqui em cima surge o quê? A frustração. Por quê? Porque só aliviou momentaneamente. O sentimento ainda tá ali, né? A emoção ainda tá contida ali dentro. Você não lidou com ela, você só anestesiou, você só amorteceu, você só colocou ali ó, uma peneirinha na frente e uhul, vai ficar tudo bem. Não, gente, não é assim. Eu sei muito bem que não é assim. Então, tá aqui, ó, frustração, culpa, raiva, sabe? O sentimento de putz, cara, furei minha dieta, tá difícil demais, vou desistir, porque tá difícil, não vou conseguir. É isso aqui, ó. E o que esses sentimentos fazem? Baixam a sua frequência, né? Esses sentimentos aqui te colocam lá embaixo. E o que vai acontecer quando você tá lá embaixo? Você vai gerar gatilhos novamente. Isso. Então é um ciclo, né? É um ciclo eterno. Enquanto a gente não for consciente desse ciclo, as coisas só vão se repetir. E a gente vai viver nessa busca de amortecer, nessa busca de suprir os sentimentos, de não lidar com as coisas no momento, enquanto a gente não tomar consciência desse ciclo, enquanto a gente não vê o quanto isso nos prejudica, o quanto isso interfere na nossa vida. A partir dessa percepção, a gente começa a despertar a nossa consciência para lidar com essas situações. Opa, eu não quero mais estar nesse ciclo. O que eu vou fazer? Eu vou aprender a lidar com as minhas emoções. Eu vou aprender a lidar com os meus sentimentos. Eu vou olhar para aquele momento que eu tive raiva e perceber por que eu tive raiva, o que me despertou a raiva. Eu vou olhar para aquele momento em que eu fiquei triste e pensar, o que me trouxe essa tristeza? Foram os meus pensamentos? Foi algo que eu vivi? Foi alguma pessoa? E aí é o ponto. A gente começar a observar os lugares que a gente frequenta, a gente começar a observar as pessoas com quem a gente lida, a gente começar a observar a forma como a gente lida com as situações, a gente começar a perceber as energias no nosso trabalho, começar a perceber as energias com os nossos familiares, começar a trazer essa percepção das energias que moldam o nosso emocional. Né? Começar a trazer essa percepção que muitas vezes está aqui dentro, é o seu próprio pensamento que fica o dia inteiro matutando alguma coisa, criando uma energia, e isso vai se manifestar e você vai ter vontade do quê? Não vou lidar com isso, eu não sei lidar com isso, eu estou super ansiosa, eu estou super triste, eu estou frustrada, eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou com dúvida, e eu vou fazer o quê? Vou comer nesse momento porque aqui eu fico bem, né? Aqui eu me anestesio, aqui eu não preciso lidar. E aí a gente vai só, ó, colocando pra dentro, colocando pra dentro, colocando pra dentro.
E é um ciclo, né? É um ciclo vicioso e terrível. Então, que a gente tenha essa consciência, né? Eu trouxe essa percepção porque é algo que eu venho há muitos dias já tendo insights e que hoje eu senti realmente de compartilhar com vocês, porque é uma dificuldade real, é algo muito forte enraizado culturalmente, dentro das nossas famílias, dentro das condições que a gente foi criada, as nossas próprias condições, a maneira como a gente lida com as nossas situações, né? Então é um ponto, sim, importante a ser observado. Então eu senti de trazer para vocês. Espero que ressoe com quem precisar ressoar nesse momento. E quero dizer que eu estou aberta e disposta a conversar, a auxiliar, a quem sentir de conversar, de poder ter alguma dúvida, alguma questão, de buscar uma ajuda. Estamos aqui, tá bom? Então eu deixo o meu abraço, o meu beijo, o meu carinho, a minha energia a todos vocês, agradecendo a quem me viu até aqui. Um grande beijo.